Muito bem, já estamos aqui de novo. Hoje é quinta-feira de março, é o dia 29 de março. Estamos atrasados um dia nas gravações. A lição que vamos estudar hoje é Salvação e o Tempo do Fim, a lição número 4 do segundo trimestre, não é? Então, queremos dizer que estamos aqui no nosso pátio. O céu está azul desse lado. Daquele lado está querendo chover. Eu estou aqui no meio, não é? Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo. Seja na gravação, seja no momento em que estiverem muitos assistindo. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que nós sejamos transformados. Amém. Bom, o verso aqui diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está em 1 João 4, versículo 10. Então, o que é o amor de Deus? É o Filho de Deus ter se transformado num ser humano. Pronto, estou de volta. O pessoal da produção aqui não estava atento e veio um carteiro lá, eu tive que atendê-lo, não é? Mas o fato aqui é o seguinte, voltando ao nosso assunto, que é o amor de Deus, não é? Só se pode entender como profundo amor o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, que é capaz de criar do nada, que é capaz de criar vida, que é capaz de criar seres complexos, criar seres à sua própria imagem, que é capaz de sustentar um universo inteiro. Sabe, sei lá que tamanho tem esse universo, talvez o seu tamanho não seja mensurável, ou seja, talvez seja infinito. É o que parece, não é? Capaz disso e muitas outras coisas, se torna um ser humano, mortal, e morrer de uma maneira humilhante por nós, para pagar a nossa dívida, e assim que tenhamos então uma oportunidade de viver eternamente. Isso é amor, não é? É o que diz o verso aqui. Então isso aqui é amor. Quanto que foi preciso amar para fazer isso, não é? Pensa um pouco. Deixar de ser rei do universo para ser um ser humano aqui entre nós, ser mal aceito ou ser rejeitado, como está em Isaías capítulo 53, não é? E ser julgado de forma incorreta. Pensem, mais um outro detalhe aqui bem importante. Jesus foi preso por qual acusação? Ele foi preso por que mandado de prisão? O que estavam, depois que ele estava preso, estavam procurando algum motivo para mantê-lo preso e para matá-lo. É totalmente tudo invertido. Aquilo ali foi tudo ilegal. Aquele julgamento, aquela prisão foi ilegal, imoral, injusta, etc. E Deus do céu aceitou a morte de Jesus, porque era uma morte por nós. Não teria mesmo como prender Jesus por algum motivo concreto, real. Não teria. Aí nunca seria morto. Então os seres humanos, Satanás, que faz os seres humanos agir de forma errada, ele utiliza argumentos falsos. É aí que está. Então, vamos ver aqui o amor do Pai. A parte de domingo. Pois bem, parece que existe um Deus do Antigo Testamento e outro Deus do Novo Testamento, não é? Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito durão, que está de olho nas pessoas para
castigá-las, para matá-las, para destruir, etc. E parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus que perdoa, perdoa, perdoa sempre. Se nós formos ler o Antigo Testamento e ler o Novo Testamento, é sempre o mesmo. Por exemplo, no Antigo Testamento, bom, eles foram expulsos do dilúvio, do Éden, né? Depois houve o dilúvio também, né? E depois os cananeus foram mortos, o Egito foi destruído pelas 10 pragas. O primeiro templo foi destruído, houve o cativeiro babilônico, etc. Muitas coisas. Sodoma e Gomorra foram destruídos, etc. Então, por aí mais outras coisas, parece que esse Deus era realmente durão. Mas, ao mesmo tempo, no Antigo Testamento, né, se anunciava ao longo dos seus textos a vinda de Jesus para morrer por nós. Todo aquele ritual de sacrifícios, etc. e tal, era isso. Né? E aqueles castigos, era para redirecionar para um caminho bom. Pensa um pouco, claro, a humanidade foi destruída, só se salvaram 8 no dilúvio. Porém, houve 120 anos de oportunidade de pregação por parte de Noé. Então eles tiveram chance de se arrepender. E não é preciso pensar muito de como seria o mundo se não houvesse o dilúvio. Então, o dilúvio foi um ato no sentido de livrar a humanidade da extinção antes do tempo da primeira vinda de Jesus e até muito mais ainda antes da segunda vinda. Né? São consequências do próprio ser humano. E no Novo Testamento, Deus não é durão, mas e como é durão? Ainda tem pela frente a dureza de Deus. Tem 7 pragas que serão, gente, muita dureza, né? Curiosamente, a primeira praga, que é sangue no mar e sangue a primeira e a segunda praga, sangue no mar e sangue nos rios e fontes das águas, etc., é a mesma praga que houve no Egito. Né? E depois, só que essa vez não são 10, são 7, e as 7 são piores que aquelas 10. Né? A 7ª é a destruição do planeta. Né? Naquela época ela foi a morte dos primogênitos. Agora não é só a morte dos primogênitos, vão morrer todos. O planeta vai ficar deserto. Então Deus é durão também no Novo Testamento. Mas também no Novo Testamento Jesus veio que morreu por nós. Né? Isso é amor, tá? Naquele verso. E o verso está correto. E também no Novo Testamento Jesus volta pela segunda vez para levar aqueles que eu amo. Então vai levar só os que eu amo. Não, é o seguinte. Ali é o reino do amor. Por acaso ele vai levar aqueles que se odeiam entre si, ou odeiam ele? Não faz sentido algum isso. Não é por aí. Então Deus é durão. No Antigo e no Novo Testamento. E é amor. No Antigo e no Novo Testamento. Não é assim como estão dizendo. Deus Pai é muito mal compreendido. Parece que também você tem uma outra distinção. Deus Pai é durão, mas o Filho é bem bonachão. Não é. O Filho é a mesma coisa que o Pai e o Espírito Santo. Né? Então, lembrem-se que ainda tem pela frente 1000 anos de destruição aqui do planeta. Né? Isso é dureza. E ao final, ao cabo desses 1000 anos, tem o inferno, que vai... Por um lado vai destruir tudo, por outro lado vai purificar a terra. Então é dureza também. Por acaso é sensato lidar com o pecado e com pecadores costumazes com carinho? Aqueles que já foram alertados e que insistem, mesmo depois de sabendo, tendo toda a informação, e insistem em manter rebeldes, por acaso se consegue algum benefício tratando-os com indulgência? Essa é a questão principal. Pois bem, aqui vamos para o amor de Cristo. Cristo foi o que pagou a maior conta no plano da salvação.
Foi ele que, já dissemos no início, foi ele que veio aqui à Terra, se transformou num ser humano. Ele era plenamente, aqui na Terra ele era plenamente ser humano e plenamente Deus, ou seja, é como se fossem duas pessoas, mas não continua sendo a trindade. Agora não é a quadriunidade, não, são três. E um deles tem duas naturezas, que é Jesus. Então ele é Deus e é ser humano. Portanto, em sendo Deus e como Criador, ele tem poderes de Deus, infinitos. Mas como ser humano é o nosso representante diante do Deus Pai. Por exemplo, se eu cometi um pecado e me arrependi desse pecado, quem me representa lá? Tem que ser alguém igual eu, ou igual você. Tem que ser um ser humano. Jesus é um ser humano, que ressuscitou, né? E foi ao céu. Venceu como ser humano aqui na Terra. Ele ressuscitou. Esse me representa lá, esse te representa lá. E daí acontece um cerimonial, bem simples. Não é? Eu me arrependi do meu pecado, pedi perdão. O Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, ele me representa. Ele é um sacerdote humano, ser humano, ressuscitado. Né? Me representa e intercede pelo meu perdão. E o Pai aceita. E sou perdoado. Então, no momento que estou perdoado, já tem a lição aqui na... Não, isso é da próxima. Deixa eu ver. Coisa aqui. Ah, tá. Certeza de salvação, na quarta-feira. E uma vez estando perdoado, podemos adiantar aqui a quarta. Estando perdoado, estou salvo. Pronto. Quem está salvo? Aquele que tem todos os seus pecados perdoados. Portanto, ele não tem pecado. Simples assim, bem simples. Né? E o Senhor Jesus Cristo providencia o perdão. Ele é o nosso advogado. Ser sacerdote e ser advogado é sinônimo. É a mesma coisa. Então ele está lá como ser humano ressuscitado perante o Pai, né? Intercedendo. E desde 1854 ele também está lá, mas nesse caso, como sumo sacerdote, ele não trabalha no lugar santo, e sim no Santíssimo. Ali ele é juiz. Ele não é meu juiz e teu juiz, ainda. Ele é juiz dos mortos, dos que já morreram e que uma vez pertenceram de alguma maneira ao povo de Deus, ou aceitaram, ou enfim, tiveram um vínculo com Deus. E esses mortos estão sendo julgados para ver se eles podem ser salvos ou não. Eles verificam ali simplesmente o seguinte: bom, fulano de tal já morreu, ele se arrependeu de todos os pecados? Sim, está tudo aqui na lista dos pecados, no livro dos pecados, está anotado ali, perdão, perdoado, 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 etc. Está tudo perdoado. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos purificar o livro dele. Apagam todos aqueles pecados e sumir os pecados. Desse o céu está purificado, aquelas coisas sujas que esse sujeito fez, não consta mais nada no céu. Se um dia nós formos lá para o céu, vamos dar uma olhada no livro de fulano, que também veio para o céu, está salvo, não vão achar pecado algum no livro desses pecados. Né? Eles não tem uma lista lá, pecado tal, perdoado. Não, foi tudo apagado. Nos atos bons, no outro livro dos atos bons, ali estão os seus atos bons. Eu posso dar uma verificada, posso dar uma lida lá nos meus atos bons, lá durante a eternidade. Eu quero ver o que eu andei fazendo aqui na terra de bom, etc. Mas de mal não vai ter lembrança, isso aí não se tem mais. E o outro livro, que é o livro da vida, ali vai estar o meu nome, o teu nome escrito, para sempre. Caso tiver todos os pecados perdoados. Se não tiver todos os pecados perdoados, eles vão apagar o nome. E daí os pecados permanecerão escritos lá, para serem revistos durante o milênio. Né? Então, Jesus Cristo hoje, desde que ele ascendeu ao céu, depois dos 40 dias, se tornou sacerdote, intercessor. E desde 1854 ele também é sumo sacerdote, ou seja, juiz. E vai chegar um momento, um pouquinho antes do fechamento da quarta graça, que também serão examinados os nomes dos que ainda estão vivos. Que não vão morrer todos os que serão salvos, ou os que um dia aderiram. Esses podem entrar nas pragas
perdoados ou não perdoados, porque não se arrependeram de tudo. Outros que se arrependeram de tudo, então vão entrar nas pragas perdoados e vivos. Né? Esse é o trabalho do sumo sacerdote, do Jesus Cristo, Deus. Né? Bom, o que é o amor de Cristo? Simples, simples, simples. Ele quer perdoar nossos pecados. Portanto, é o seguinte, não importa o que eu ou você tenhamos feito, a pior coisa que tenhamos feito, desde que nos arrependamos, seremos perdoados. Não tem uma coisa, vamos dar uma olhada aqui, mas esse aqui cometeu um pecado pesado, né? Será que dá para perdoar? Não, não tem esse tipo de argumento. É tudo a mesma coisa. O sujeito roubou 1 centavo do vizinho lá, etc, tal, lá, se arrependeu disso, tá, foi perdoado. O outro assaltou um banco, matou um monte de gente, etc. E sei lá o que mais que fez, etc, etc, etc. Se arrependeu disso, também vai ser perdoado o mesmo ritual, com a mesma facilidade. E vai se salvar. Não é? Se arrependeu, arrepender quer dizer o seguinte, que está triste pelo que fez. Mas não fica nisso, está triste pelo que fez. E não quer fazer mais. Não é? Porque não tem arrependimento, não, pá, eu me arrependi disso ali, etc, mas eu vou continuar fazendo igual. Não, isso não é arrependimento. Talvez perdoado, como está aqui na lição de quarta-feira, você tem certeza que está salvo. Não é? E está salvo, e não como dizem por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é como eu costumo dizer. Uma vez salvo, salvo até o próximo pecado. Porque nós somos pecadores. E se houver o tal do arrependimento, que quer dizer também repulsa por aquilo que fez e não quer fazer mais, o Espírito Santo atua na pessoa e vai santificando. Ou seja, essa pessoa vai pecando cada vez menos. Muito tempo, continua pecando porque ainda não foi transformada. É uma pessoa pecadora, sem dúvida. Né? Mas teremos certeza da salvação sempre logo após uma oração pedindo perdão. Pronto. É simples assim. É extremamente simples. Né? Bom, o amor do Espírito, o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo contribuiu para que Jesus nascesse. Foi por meio dele. Né? Jesus é o mais conhecido. O Espírito Santo, na Bíblia, é o menos conhecido. Né? Ele é um ilustre, pouco conhecido, né? Mas o Espírito Santo foi o que, vamos dizer assim, duas grandes coisas o Espírito Santo fez, além de outras, mas as duas que são mais interessantes a nós. Ele viabilizou o nascimento de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Ele participou do Pai também. E a principal coisa, ele está aqui, né? Comigo, contigo, dando instruções. Se você se entregar a Cristo, ao ler a Bíblia, ao estudar a lição, etc. e tal, você vai ter um assistente que você não vai ver, não vai ouvir, mas que vai fazer a tua mente entender as coisas, aos poucos. Tu não vai, de repente, saber tudo. Não, aos poucos você vai aprendendo, com mais facilidade do que sem ele. E não tem como dizer o Espírito Santo está comigo ou não está comigo nesse caso aqui, porque você não distingue isso. A única coisa que você vai sentir é que vai facilitar a compreensão, vai facilitar explicar para os outros, vai facilitar a tua vida mais santa, vai ser transformado aos poucos, etc. e tal. As coisas vão acontecendo com um poder que você não tem. Esse é o amor do Espírito Santo. Ele te ajuda a ser salvo. Né? Esse é o... E disso tudo resulta a tal da certeza da salvação. Né? Mas um alerta final aqui na nossa lição. Número 4, um alerta final. Não brinque com o pecado. Suponha lá que você, ou eu, que a gente cometa um pecado e se arrependa do pecado, vai ser perdoado. Sempre que você se arrependa do pecado, mesmo que você tenha cometido 70 vezes 7 ou milhares ou milhões de vezes o tal pecado, você vai ser perdoado se você pedir perdão. O problema não é estar em Deus perdoar ou não. O problema é que eu posso me acostumar com ele tal pecado e lá pelas tantas não achar, mas isso não é tão ruim assim. Isso não é pecado, não é? Certo? Como, por exemplo, certas modas que estão sendo usadas dentro da igreja se tornou normal, não é? Quantas coisas do mundo. É por isso que nós somos Laodiceia. As pessoas não pensam, mas isso não é pecado. Não, deixa assim. Isso
vai se tornando pecado com o Espírito Santo, porque você não quer perdão daquele pecado, aliás, nem vê ele mais como pecado. Esse é o perigo de se acostumar gostando do tal do pecado, a ponto de não achar mais ser isso pecado. Esse é o problema. Deus perdoa sempre, mas como é que ele vai perdoar algo que nem eu queira ser perdoado? Esse é o grande problema. Então tenhamos cuidado, né? Cuidado conosco, não com Deus. Deus perdoa sempre. Só não perdoa aquilo que eu não quero ser perdoado, ou que eu nem acho que seja pecado. Santíssimo bom Pai, esteja conosco para que nós não sejamos joio e sim trigo. Bem poucos serão trigo, muitos serão joio, são e serão. Que nós possamos ser salvos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.